Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro aqui de todos os dias às 11 da manhã. Nós estamos num tema que quem está nos acompanhando sabe que nós estamos falando de autoestima, da pessoa que cai em depressão, da pessoa que precisa de umas dicas para ter entusiasmo. Como eu já tive depressão, já consegui sair dessa fase, então estou aqui passando o que foi feito, como eu reagi, como eu consegui escalar aí o buraco e sair, tá bom? Então vamos lá. Nós estávamos falando na mensagem anterior a respeito do ninho, isso mesmo, das diferentes culturas, né? Dos ninhos e ninhos e ninhos, né? Culturas, atividades, religiões, costumes, né? Como nós falamos também. Enfim, cada família tem o seu jeito, a sua fórmula de criar seus filhos. E junto com essa criação vem também as crenças, tudo que a gente traz de carga, né? Que nós já falamos disso na mensagem passada, né? Então, assim, o que ser humano que surge a partir disso, né? A partir da criação desse ninho, né? Que vem de ninhos e ninhos e ninhos, né? E quando a gente cai em depressão, a gente tem que entender que parte dessa queda foi devido à própria família. É crueldade? Não, não é crueldade. Não vamos tampar os olhos, tá? Vamos falar claramente aqui. Começa lá na criação, quando a mãe costuma falar coisas para o filho ou o pai. Tem ser humano que não apega-se a isso. Ele chega numa determinada fase da vida dele, ele passa para outra fase. Ele não carrega isso com ele. Mas tem ser humano que carrega isso pela vida toda, né? Então isso vem do ninho, tá? Depois passa para a esposa ou para o marido, enfim, um segundo relacionamento de família que passa para os filhos, não é isso? Então, no decorrer desse período aí, nessa transição, né? Vamos falar de uma pessoa que ficou doente, tá? Ela já vinha com uma carga lá da infância dela, na qual ou o pai dela falava alguma coisa, que quando ela se casou, vamos falar em relação à mulher, mas é a mesma coisa se fosse por um homem, tá? Aí ela vai para um casamento, nesse casamento, o que acontece lá? O marido, coitado, às vezes inocentemente, toma uma atitude ou fala uma palavra que se relaciona lá atrás no ninho, certo? Assim como uma mulher se casou com esse homem, não deu certo, separa dele, vai para um novo casamento, tá? Ela está lá tentando um novo relacionamento porque aquele não deu certo. O que acontece? Não era o cara. Muitas vezes é a própria pessoa que ela chega no novo relacionamento, né? Chega lá, uma atitude dessa pessoa, desse novo relacionamento, se relaciona com a atitude do ex, que relacionou com a atitude do pai. É uma sequência. Aí cai-se no buraco. Quando percebe-se, até mesmo no primeiro casamento, percebe-se de que não é a pessoa, e sim ela mesma com o passado do ninho. Entenderam como faz sentido? Nem sempre a pessoa que está do nosso lado é a culpada da gente estar no buraco. Ela às vezes nem sabe. Ela só aumenta a chance da gente cair no buraco. Por quê? Porque ela, sem saber, ela acaba fazendo algo para te jogar lá dentro, certo? Só que quando a gente está lá dentro, essa pessoa que está de fora, que é o marido, ou a esposa, ou é o pai, ou é o filho, ou é a mãe, ou é a tia, tem que estar dando apoio. Isso a gente já falou nas mensagens passadas. O que a gente não pode é julgar a pessoa que não está nos apoiando, como eu falei também nas mensagens passadas. Então, todo mundo vindo de um ninho tem defeito. Então, a gente precisa curar isso.
né? Aí vem a pergunta, por que que dentro de um ninho, com vários filhos, os filhos não são iguais? Eu vou responder essa mensagem para você na próxima mensagem. Responder isso para vocês na próxima mensagem. Nós somos criados conforme a situação que a gente está vivendo, né? Vamos voltar um pouquinho para o ninho novamente. Nós estamos lá no ninho, criado pelo pai, pela mãe, né? E com os costumes dele, com a religião deles, e assim nos desenvolvemos. E porque um dos filhos são diferentes do outro, do outro e do outro? É porque em determinado período, que nós vamos ver amanhã sobre isso. Então, a dica de hoje é: cuidado ao achar que foi o marido ou a esposa que te jogou no buraco. Muitas vezes só uma atitudezinha semelhante ao que você já vivia no passado é que faz com que você caia no buraco, tá? Isso é só para evitar o julgamento precipitado. Temos que analisar antes de tomar uma atitude de dizer que foi o fulano ou Beltrano que me pôs lá dentro do buraco, tá bom? Beijos, até amanhã. Amanhã a gente vai engrossar o caldo, hein? Conto com vocês.